Santa Casa e você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. E Multimagem, diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, já está no ar o programa Santa Casa e você, que nesta edição vai falar de um assunto muito importante, que é a doação de sangue. Para isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a médica doutora Delcy Gomes, que é a chefe do Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Doutora Delcy, prazer recebê-la aqui. É um prazer também, Guto. É importante a gente estar aqui para falar sobre doação de sangue, porque o sangue é tão necessário para os pacientes que estão internados e informações à população sempre é bem-vinda. A minha primeira pergunta, doutora, é a seguinte. Os bancos de sangue, em particular o Banco de Sangue da Santa Casa, sempre precisam de sangue. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador a importância da doação contínua de sangue. Bom, a doação de sangue contínua, diária, que é uma luta nossa, né, e de todo o banco de sangue, é necessária porque tem pacientes sempre. A Santa Casa é o maior hospital da região, ela atende a Baixada inteira, então tem acidentes, tem cirurgias de grande porte, cirurgia cardíaca, tem UTIs, né? Então são pacientes graves que necessitam realmente de transfusão. Para isso é necessário que a população esteja ali, doando sempre. E tem também mais um porém, o sangue tem uma validade, né? Glóbulos vermelhos dura 35 dias, as plaquetas que são utilizadas para pacientes com câncer, sangramentos, dura somente 5 dias. Por isso que a doação é sempre necessária, todos os dias úteis, então a gente precisa de doadores. No caso das cirurgias, o doador ele tem que chegar com antecedência, como é que é feito esse contato com o banco de sangue e o doador? Há uma necessidade, por exemplo, de um determinado tipo de sangue. O banco de sangue entra em contato com a família, explica que está necessitando de determinado tipo de sangue, e a senhora me contou uma coisa muito importante, muito curiosa, que é a força das redes sociais trazendo essas pessoas para poder doar. Em cirurgias varia muito. O contato maior das cirurgias a gente não tem com o paciente previamente, né? Normalmente esse contato é feito pelo médico cirurgião. Então vamos dar um exemplo que é comum, cirurgias cardíacas, né? O sangue utilizado numa cirurgia do coração ele tem que ser colhido até 5 dias antes da cirurgia. Então o médico solicita a tipagem daquele paciente, né? Ele faz no laboratório comum. E na véspera é feita a reserva, então a gente separa esse sangue de 5 dias e deixa para a cirurgia. Normalmente a família já é orientada a que apresente, vá lá com doadores de sangue, principalmente se for RH negativo, né? Porque você precisa de uma quantidade maior desse sangue e com poucos dias de duração. Então a família vai lá, manda doadores e a gente faz essa reserva. Outras cirurgias acontece a mesma coisa, normalmente o contato é com o cirurgião.
Uma grande coisa assim que funciona muito bem nesses últimos 2 anos, mais ou menos, é as redes sociais, né? Então, pacientes geralmente são utilizados em pacientes que consomem muita quantidade de sangue. E esses pacientes geralmente são os pacientes com leucemia, porque utiliza bastante glóbulos, bastante plaquetas. Aí os familiares costumam pedir pelo Facebook doação, e isso corre e a resposta é imediata. Às vezes eles põem de manhã, durante a madrugada, à noite, à tarde a gente já está tendo doadores para aquele paciente. E vem uma quantidade bem grande, ligam perguntando. Então funciona muito bem. Hoje em dia a rede social eu acho que é o melhor veículo de comunicação para a doação de sangue. É uma ferramenta a mais para aumentar o número de doadores. Exatamente. E você estava me falando também que teve uma situação que teve até uma competição para ver quem trazia mais doadores para uma determinada cirurgia. Não foi cirurgia. Teve um paciente com leucemia que a família dele se dispôs a pôr na rede social e teve muita doação. Então eles já estavam competindo. Ia lá, a irmã do rapaz, era um rapaz, e graças a Deus ele se curou, ela ia lá saber quantos doadores tinha, porque ela queria bater o recorde de doação por paciente. E bateu, viu? Conseguiu? Conseguiu. Doutora Delcy, quem pode doar? Qual as características do doador? O que ele pode fazer para doar? Bom, a gente precisa de um doador saudável, né? O doador para doar, hoje, ele tem que estar bem de saúde, ele tem que estar entre 16 anos e 69 anos e 11 meses, né? Se ele for diabético, ele pode doar. Se for diabético tipo 2, né? Aquele que não usa insulina. Então, ele pode doar desde que ele esteja com a sua glicose normalizada, controlada. Existe aquele doador, o hipertenso também, ele, dependendo do caso, ele pode doar. A maioria dos hipertensos não pode doar, porque tem casos que ele tem que ficar 2 dias livre do medicamento, e um hipertenso crônico não pode ficar sem esse medicamento, né? O doador com uma infecção viral, ele não pode doar, porque o sangue vai entrar partícula viral no sangue dele e a gente vai transmitir para o receptor. Então, o doador tem que ser saudável. Basicamente, é isso. Por exemplo, a pessoa que tiver com a suspeita de dengue, não pode doar. Não, suspeita de dengue só 30 dias após a cura dos sintomas, né? Qual o fator RH mais difícil de se obter? O RH negativo. É o negativo. O O negativo, o A negativo, B e AB negativo são os mais raros que tem. E ao contrário, quais são os mais fáceis de se obter? A grande maioria da população, em torno de 90% da população, ou ela é A positiva ou ela é O positivo. Sendo O positivo, a percentagem é maior, né? Então, a grande maioria acaba sendo também uma coisa compensatória, porque a maioria dos pacientes também são positivos. Então, de vez em quando, a gente faz campanhas por doadores negativos, porque a quantidade de doadores é pequena, né? E quem consome bastante O negativo, aí falta geralmente o estoque, porque a quantidade realmente é pequena e a quantidade de doadores é pequena. Aí o que a gente faz? Pega fichas de doadores negativo ou O negativo, liga e solicita que eles venham doar para algum paciente, e eles têm uma boa resposta, eles vão. Períodos de férias, períodos de festas, final de ano, é mais difícil das pessoas irem doar? Período de... As datas marcantes, carnaval, né? O pessoal para de doar, final de ano em torno de 12, 15 de dezembro também, a doação já começa a baixar, porque o pessoal está pensando nas festas, né, no Natal, os happy hours, as festas de amigo secreto, isso aí baixa bastante a doação. E grandes feriados prolongados também ocorre uma baixa de doação. Então a gente sempre procura, nessas vésperas de feriados, manter um estoque bom para que todos os pacientes sejam bem atendidos. Nós temos que fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com mais Santa Casa e você.
Quiz Santa Casa. O quarto e atual prédio da Santa Casa foi inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas em... Não vou falar, pois esta é a minha pergunta. Vamos às alternativas? A. 1945. B. 1954. C. 1962. D. 1965. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Quiz Santa Casa. E aí, lembrou ou arriscou a data de entrega do quarto prédio da Santa Casa de Santos, onde até hoje funciona o hospital, na Avenida Cláudio Luiz da Costa, no Jabaquara? A pedra fundamental foi lançada em 1928 e a data da entrega era 1943, mas atrasos aconteceram. Finalmente, em 2 de julho de 1945, o prédio, já com 1.300 leitos, foi inaugurado. A letra A é a letra correta. Já estamos de volta com o Santa Casa e você que hoje traz a doutora Delcy Gomes, que é coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa. Doutora, no bloco anterior a gente falou da importância da doação, agora eu queria que a senhora explicasse se existem doadores de carteirinha, se a gente pode chamar assim, e por que as pessoas só doam quando existe algum problema de um parente próximo ou de um amigo próximo? É uma questão cultural do brasileiro? Principalmente hoje em dia, a gente observa uma mudança de comportamento, né, que as pessoas não ligam muito mais para a solidariedade, para o próximo. Mas tem grupos que estão tentando melhorar isso.
Um exemplo seria, nós estamos fazendo um convênio com o pessoal jovem da maçonaria, né, os Demolei, que eles se dispuseram a estimular os jovens a doarem sangue. Semana passada nós tivemos uma campanha também de uma professora que levou alunos de 16 a 18 anos para doarem sangue para conscientizar. Então, existem algumas pessoas que estão tentando conscientizar. E o jovem, quando ele aprende a doar sangue, pega uma solidariedade pelas pessoas, eles vão sentir aquilo de solidariedade, de ajudar o próximo, ele se torna um doador habitual. No banco de sangue a gente tem doadores que só doam quando a família está internada, que é uma grande parte, em torno de 50% dos doadores, eles são ocasionais, aquele que o familiar está internado e que a dificuldade em achar doadores é grande, aí eles sentem na pele. Alguns voltam a doar, a maioria doa uma única vez na vida e ponto, né? Mas a gente percebe que hoje os jovens podem modificar isso, então a gente já temos uma quantidade de jovens de 16 a 18 anos doando, e normalmente a gente faz campanha. A pessoa que entra no hospital, ela toma sua transfusão e é feita uma campanha de reposição, porque não dá para fazer prévio, né? Então o estoque sempre é mantido e alguns familiares acabam repondo, né? Aliás, a maioria deles acaba repondo. Mas quem não repõe, aquele que repôs a mais, usa sem problema nenhum. É uma questão realmente cultural que talvez agora, daqui para frente, com os jovens, a coisa mude um pouco. A gente falou anteriormente da faixa etária do doador. O doador também precisa ter um peso mínimo, né, para doar. Sim. Qual é esse peso? O peso é de 50 quilos, porque a gente tira uma quantidade fixa de sangue, né, que é em torno de 480 ml, quase meio litro. Então, nós temos uma quantidade de sangue correndo em nossas veias de acordo com o nosso peso. Então, por exemplo, aquele indivíduo de 100 quilos, ele vai ter uma quantidade de sangue maior. E o indivíduo de 50 quilos vai ter praticamente a metade daquele sangue que corre no indivíduo de 100 quilos. Então, para ele não passar mal, tem que ter no mínimo 50 quilos. Existe algum exame prévio? Como é que é feita? Eu sei que tem uma entrevista, eu queria que a senhora explicasse como é que é esse procedimento do doador que vai fazer O doador, quando comparece ao banco de sangue, ele faz um cadastro, né, na recepção, porque se houver algum problema, a gente tem como chamá-lo de volta. Esse precisa apresentar um documento com foto, e daí ele passa por uma entrevista, uma triagem, que a gente chama de triagem clínica e física, que a gente vê o índice de glóbulos vermelhos dele, nós vemos também a pressão arterial, pulso, temperatura, e fazemos uma entrevista com esse doador. Nessa entrevista a gente aborda hábitos sexuais, remédios, histórico de cirurgias, medicamentos que ele está tomando, que ele possa estar tomando, antecedentes de algum processo infeccioso. Então a gente procura pegar o doador de uma maneira global para ver se ele está realmente saudável para poder doar e não poder transmitir nada ao paciente que vai tomar o seu sangue. Duas questões. Quem já fez tatuagem e quem já teve alguma DST pode doar? O DST, vamos explicar, doenças sexualmente transmissíveis. A tatuagem, nós obedecemos uma legislação pelo Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, que edita normas para o banco de sangue. A tatuagem, ela depois de 12 meses de feita, o doador pode doar habitualmente. Se ele fez uma tatuagem a menos de 12 meses, ele tem que esperar 12 meses para poder doar. As doenças sexualmente transmissíveis varia muito, né? Por exemplo, uma sífilis curada com teste negativo, ele pode doar habitualmente, né? Outras infecções de doenças sexualmente transmissíveis, ele tem que estar curado.
curado e por um período e varia com o tipo de doença. Outra coisa são os antecedentes de hepatites, né? As pessoas com hepatite, que tiveram hepatite até os 10 anos de idade, ela pode doar sangue, porque essa hepatite com certeza foi tipo A e a tipo A não é transmissível pelo sangue. Se ele já após os 10 anos ele teve hepatite, fez a tipagem do vírus e soube que é hepatite A, ele pode doar. Mas se a hepatite não foi determinada, se foi A, B ou C, aí ele não pode doar mais. No Banco de Sangue da Santa Casa, como é que funciona o acolhimento do doador? E ele recebe depois um lanche, depois da doação, ele recebe um lanche para poder sair dali, porque a senhora falou que, em média, 400 ml de sangue, ele tem depois da doação um lanche ali para poder recompor as forças. Exatamente. Primeiro que o doador, quando ele for doar, ele não pode estar em jejum. Boa informação. Porque se você retira quase meio litro, né, a glicose que sai com essa quantidade de sangue, o doador pode passar mal, pode ter tontura, às vezes pode até desmaiar. Então ele tem que estar alimentado, né? Se for café da manhã, ele pode doar. Se for almoço normal, ele pode doar após 2 horas do almoço. Se ele comer comidas gordurosas, tipo uma feijoada, tem que esperar um intervalo de 3 horas até a doação, né? E aí depois da doação ele tem que tomar um líquido doce para repor a glicose retirada, né? Então ele toma um suco, come um bombom, ele come um sanduíche para repor as energias. Eu sei que lá na Santa Casa tem uma sala específica do lanche do doador, que eu já vi a placa lá. Então o doador faz a doação, depois já sai para tomar o lanche. Exatamente. Doutora, a gente sabe que para doar sangue, a pessoa é dispensada do trabalho. É um dia só da dispensa? A pessoa, por exemplo, eu vou doar sangue na quinta-feira, eu sou dispensado imediatamente na sexta, ou no dia e mais um dia seguinte? Não, por lei, a doação, você pode dispensar do trabalho uma vez ao ano, aquele dia da doação, isso é a lei. Mas as empresas interpretam isso de maneira peculiar, de cada uma, né? Então tem empresa que toda doação, o homem pode doar 4 vezes ao ano e a mulher 3 vezes ao ano. Então tem empresas que eles aceitam todos os atestados de doação e libera o dia, né? Mas não é obrigatório, isso é política da empresa. Né? E tem empresas que realmente só libera, e se ela quiser também que a folga desse doador seja outro dia, se ele pedir, é um acordo entre a empresa e o doador, sem problemas. A gente está chegando ao final do programa, doutora Delcy. Eu queria que a senhora explicasse o horário de funcionamento do Banco de Sangue, como que as pessoas interessadas em doar podem fazer para ter um contato com o Banco de Sangue. O Banco de Sangue da Santa Casa funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, e no sábado, das 7 às 11 da manhã. Então, a pessoa tem que ir munida de um documento com identidade. Se for menor de idade, ele precisa de uma autorização do responsável. Então, ele tem que ter uma autorização por escrito, assinada pelo responsável, pai, mãe, ou outro, se tiver, né, dizendo que o menor de idade pode doar sangue. E tem que estar alimentado, que é uma coisa muito importante, né, porque para não poder passar mal. No caso, a senhora já explicou, de manhã, um café da manhã, na hora do almoço, não comer uma comida muito pesada, muito gordurosa, 2 horas depois já pode doar. O ideal é pela manhã? É mais fácil de manhã, mas nós temos uma quantidade, depois das 3 da tarde, assim, grande, bastante de doador. Então, tanto faz. Pode ser o dia inteiro que a gente está lá para receber. E a gente lembra que no hospital a gente tem um monte de pacientes, tem muitos pacientes precisando de sangue, né? E que o cidadão, ele lembra que tem aquele paciente precisando e que amanhã, de repente, pode ser ele, né?
Então é um ato que as pessoas têm que se adaptar, acostumar a fazê-lo, porque hoje ele faz um bem a alguém e amanhã alguém pode estar fazendo para ele. É uma via de mão dupla. Exatamente. Doutora Delcy, eu queria agradecer muito Delcy Gomes, médica, chefe do Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Doe sangue, doar sangue é um ato de amor e eu tenho certeza que você, ao doar, vai ser um doador, como a gente falou aqui, de carteirinha. O programa Santa Casa e Você fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço. Santa Casa e Você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. E Multimagem, Diagnóstico por imagem. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.